Na lição de hoje, nós vamos considerar alguns textos do apóstolo João que dizem que o Senhor Jesus é a verdade. Vejamos esses textos. Temos aqui 4 textos citados na nossa lição. João 1, 14 e 17. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja, esses 2 textos que lemos falam sobre graça e verdade como atributos do Senhor Jesus Cristo, como pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Ainda João 8,32 diz assim: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é essa verdade que vai libertar? A verdade que vai libertar é o conhecimento do Evangelho. É o conhecimento das boas novas do Evangelho. É o conhecimento de Cristo Jesus. Ainda o verso 6 de João 14 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos esse texto ontem. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. Veja, o Espírito Santo é também o Espírito da verdade. Na verdade, irmãos, devemos considerar que a verdade são características da divindade. Características do Pai, características do Filho e características do Espírito Santo. Por outro lado, a mentira é o que caracteriza Satanás. A mentira é o que caracteriza o opositor da divindade. Vejam lá João ainda 8,44. O diabo jamais se fixou na verdade. Nele não há verdade. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. É o originador da mentira, ao contrário da divindade, que é caracterizada pela verdade. Vamos ver agora, então, irmãos, a soberania do Senhor Jesus, a soberania cósmica do Senhor Jesus. Vou ler um texto da nossa lição. Jesus é a verdade. Pense no que isso significa. Jesus é o Logos, a palavra ou o Verbo, que estava com Deus desde o princípio, e ele é o Criador de todas as coisas, conforme João 1, versos 1 a 3. Ele é um com o Pai desde a eternidade passada até a eternidade futura. Possui todas as características do Pai, portanto também é o Eu Sou. O ser de Cristo não está sujeito a ninguém nem a nada. Nada do que há no universo, incluindo o conhecimento, existe à parte dele. Por isso, tudo que foi criado e existe deve a existência somente a Cristo. Veja, o Senhor Jesus Cristo é o poder criador de todas as coisas, é o poder que mantém todas as coisas. Ele é a verdade. Nada do que existe poderia existir sem o Senhor Jesus Cristo. Nossa lição ainda salienta o seguinte, irmãos: a verdade não é uma ideia ou um conceito. E Jesus não é simplesmente a personificação da verdade. Não, Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. E a verdade que esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Ainda um outro parágrafo da nossa lição. A verdade, Jesus Cristo, pode ser comparada ao sol que ilumina o mundo todo. Veja lá em João 8,12, diz assim: eu sou a luz do mundo, a luz que ilumina o mundo todo. O que C.S. Lewis afirmou sobre o cristianismo é verdadeiro também a respeito de Jesus. Veja essa frase de C.S. Lewis: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo o mais. Por meio de Jesus, a verdade, podemos interpretar corretamente o mundo ao nosso redor. Usando a frase que lemos agora mesmo, por que nós cremos no sol? Nós cremos no sol porque vemos, nós vemos o sol.
Mas por que mais? O sol faz com que nós vejamos todas as outras coisas. Esse é o Senhor Jesus, a verdade. Quando vemos o Senhor Jesus, nós vemos a verdade e podemos ver a verdade ou a mentira em todas as outras coisas. Através de Cristo, a verdade absoluta, a verdade suprema, nós podemos ver e entender tudo ou mais. É nesse sentido, então, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus personifica a verdade, o Senhor Jesus é a verdade. E que quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós conhecemos a verdade. E qual que é a verdade principal que devemos conhecer? A verdade principal que devemos conhecer é que o Senhor Deus, Pai, nos ama e faz tudo para nos salvar. Deu seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é a verdade, irmãos, a verdade que deve nos alegrar, a verdade que deve fazer com que tenhamos ânimo. Outras verdades nós encontramos na Bíblia, verdades que o Senhor Jesus implementou. A verdade, por exemplo, da volta do Senhor Jesus Cristo, são verdades estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. E são nessas verdades que nós devemos crer. Não nas mentiras que Satanás inventa através de filosofias, através de conceitos, através de notícias. Não, mas devemos crer na verdade bíblica, conforme é estabelecida e mostrada a cada um de nós através do Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de nós.